então, darmos o início à nossa conversa, né? Nosso aprendizado. Valeu. Seja bem-vinda. Então, a leitura que a Cássia fez, tem um pedacinho que diz que a árvore é definida pelo fruto. E é o assunto da manhã de hoje, né? Árvores e frutos. Jesus disse certa vez que pelos frutos se conhece a árvore. Então, na verdade, ele nos compara a árvores, né? E que aqui estamos com o propósito de produzir frutos. É um imperativo para cada um de nós que temos a oportunidade de voltarmos aqui a essa vivência, a essa convivência, às experiências para as quais nos abrimos e acolhemos. Então, na verdade, essa ideia de que o fruto é o produto da árvore, ele resume e sintetiza a sua essência. Para quê? Para produzir mais árvores, porque produzindo sementes vai se espalhando, né? Então, é isso que nos cabe realizar, produzindo o que é bom, nobre, justo, digno, nós vamos automaticamente, sem esforço, realizando um trabalho que muitas vezes até é imperceptível para nós. Não tomamos consciência, por exemplo, do que semeamos, muitas vezes, e que tem acolhimento e repercussão no coração do outro. Então, muitas vezes, uma palavra nossa, se ela estiver ligada ao sentimento, ao coração, ao amor e à humildade, quer dizer, o senso de ajustamento à realidade espiritual que vivenciamos, porque se temos amor, se sabemos nos colocar e nos posicionarmos e entendermos a nossa real posição no mundo, nós vamos compreendendo que somos todos irmãos, pertencentes a uma mesma família humana e que estamos entrelaçados e interdependentes pela lei de sociedade. Nós precisamos uns dos outros. Então, no fato de precisarmos uns dos outros, nós vamos semeando e sendo semeados. Essa compreensão é de vital importância. Então, passamos a compreender que o imperativo para nós, seres humanos, que já alcançamos esse entendimento, é a atenção plena sobre tudo aquilo que nós resolvemos escolher, tudo aquilo que nós resolvemos fazer, o que nós resolvemos falar e como agir. Então, importa muito, porque daí, do sentimento, do coração, do entendimento, surgirão os frutos que buscamos realizar, que buscamos fazer em nosso cotidiano. Esse amor e essa humildade fatalmente nos conduzirá ao serviço. O serviço é a lei inaugurada por Jesus, quando esteve entre nós, mostrando que aquele que quer ser o maior de todos, que sirva e seja o maior servidor de todos. Então, nós temos como resultado disso uma saúde espiritual, a saúde emocional, e que normalmente repercute na saúde física. Porque estaremos fazendo jus à nossa essência, à nossa natureza, que é a natureza divina. E sendo natureza divina,
nós naturalmente nos ligamos ao bem. O bem que é regra imutável do Criador. Então, quando nós naturalmente, espontaneamente, nos ligamos à prática do bem, nós estamos cumprindo o principal objetivo da nossa experiência reencarnatória. Isso está escrito e descrito na questão 860 do Livro dos Espíritos, quando nos diz que o único objetivo da vida é a prática do bem. Então, o convite que nos é feito pela vida é exatamente esse, de nos conectarmos com essa responsabilidade em plena atenção dos nossos poderes psíquicos, daquilo que se passa dentro da nossa energia, daquilo que podemos realizar com cada emanação, com cada vibração, com cada pensamento. Isso tudo faz parte da adubagem, da fertilização da nossa árvore humana para que possamos produzir bons frutos. Há um episódio no Evangelho que diz que alguém solicitou um tempo maior para aquela árvore que se tornou estéril, e já tinha muito tempo que estava plantada, era uma figueira, e ela não produzia frutos. Então alguém, o lavrador, pediu que não se arrancasse de imediato, que desse a ela mais uma oportunidade de produzir. Então, foi acionado um procedimento, uma escavação em torno lá do tronco, da raiz, uma adubação forte. E aquela figueira teve que se submeter a esses procedimentos, como nós, que muitas vezes nos tornamos resistentes às oportunidades que a vida nos oferece. Então, essa mesma vida vem com alternativas para o nosso despertamento, para o despertamento do nosso potencial, porque o objetivo é produzir frutos. Então, se estamos mantidos na esterilidade, então precisamos de um empurrão, de algo que nos faça despertar, que acorde o nosso potencial para podermos produzir. Jesus disse que a planta que o Pai não plantou, essa será arrancada, colhida em feixes e jogada fora. Esse jogada fora significa que nós, como árvores vivas, árvores humanas, quando oferecemos uma resistência, uma paralisação no nosso processo evolutivo, muitas vezes somos deixados de lado e teremos que esperar outras alternativas, outras experiências futuras, para podermos nos adaptar, nos ajustar à vida e à compreensão da realidade e produzamos, então, algum fruto. Nós fizemos algumas anotações, e uma delas aqui. Produz espinheiros e cardos, a árvore humana, e também a árvore vegetal, quando o coração, a essência, está unida a ilusões, somente aos interesses pessoais, às riquezas, às cobiças materiais, e daí, então, no nosso coração, do nosso sentimento, quando estamos entregues a tudo isso, nós não poderemos produzir nada além de cardos e espinheiros. Por quê? Porque estaremos realizando para nós próprios um desserviço. Deixaremos de nos oportunizar o crescimento, a vitalidade, a alegria de viver. Então, o que acontece? Nós fugimos da nossa essência. Nós nos traímos quando deixamos de
fluir no caminho que nos é próprio. Nós somos seres de natureza divina. A nossa essência é divina. Nós temos parentesco com o Criador. E isso tem que estar muito claro e vivo no nosso entendimento, para adquirirmos a energia, a força, a direção, o foco nesse caminhar contínuo para frente e para o alto. Então, é preciso ter cuidado. Essa fala sobre as árvores está lá no Evangelho, quando trata dos falsos profetas, daquelas ilusões tão propagadas, daquilo que não é verdade, que não é verdadeiro. E muitas vezes, porque é cômodo, é fácil, é mais brilhoso, é mais interessante, nós aderimos àquilo que nos parece mais fácil. É a porta larga, quando nós devemos ter muito senso e buscar o percebimento melhorado da realidade da vida, buscando realizar aquilo que realmente nos compete como filhos, como criaturas que temos poder de nos autogovernar. Mas para isso, precisamos nos esforçar. A sementinha precisa morrer dentro da terra para poder soltar e produzir o seu potencial. Assim, nós não podemos querer a porta larga, porque ela só nos fará perder tempo e nos entristecer e nos trair a nós mesmos, quando o nosso dever, a nossa principal tarefa é cuidar de nós, de embelezar o nosso íntimo. A nossa individualidade precisa e clama por se tornar mais e mais luminosa. Então é preciso buscar essa luz, não fora, mas dentro de nós, que é onde faremos germinar o potencial de produzir bons frutos. Então é preciso cuidado com aqueles que falam, que ensinam sem vivenciar os ensinamentos. O que vem a ser a semente? A semente é a palavra de Deus. Todos nós a temos dentro de nós, em nossa consciência, porque a lei está inscrita em nossas consciências. Então, o processo é nós nos identificarmos com essa palavra de Deus, com essa essência divina. E só poderemos iniciar a nossa busca através do quê? Através da atenção plena, do estudo, da observação atenta de nós mesmos, do que ocorre em nós, no nosso íntimo, e do que ocorre em torno de nós. Então, essa atenção plena é própria de nós, seres humanos. Os outros seres criados não têm como realizar essa interiorização e essa busca. Cabe a nós melhorarmos a nós, individualidades, e aquilo tudo em torno de nós. Então, nós somos insubstituíveis. E devemos nos maravilhar conosco próprios, porque trazemos essa riqueza dentro de nós, esse poder de melhorar a vida em nós e em volta de nós, na sociedade, que vai repercutindo aquelas sementes, aqueles frutos que vamos a pouco e pouco produzindo. Então, é preciso ter uma visão otimista da vida, desse fluxo que nós percebemos em nós e na natureza toda. Esse dar, essa dádiva contínua que vem do alto para nós. Então, é preciso enxergar e vivenciar esse potencial construtivo. Essa época que nós estamos vivendo hoje, muitas vezes nos leva a uma reflexão negativa, a uma
há uma percepção, assim, de que tudo está difícil, de que nós nos perdemos nessa separatividade imposta, compulsória, nesse isolamento e deixamos de fruir a troca, a proximidade, aquilo que nos alimenta, quando estamos vivenciando experiências uns com os outros, que é coisa muito rica. Mas não terá um sentido, um propósito importante essa ocorrência que está durando tanto? Já? Com certeza tem. Tem um propósito e é um propósito elevado. Então, é preciso considerar que há um caminhar para dentro, há uma busca pessoal, individual, de cada um de nós, por causa do isolamento, por causa da circunstância, nós estamos buscando o endereço íntimo. Então, é uma forma de não nos perdermos na pressa, no acelerado da vida. É uma pausa imposta pela vida para nós e é uma dádiva, porque nos faz buscar o autoconhecimento, a autoaceitação. Nós temos que viver a nossa intimidade nesses momentos. Não podemos mais fugir como fugíamos tanto. E buscar encontrar essa pérola dentro de nós, esse tesouro que já existe dentro de nós. Fazendo um mergulho íntimo e pensando o que há de essencial. Despertar para esse poder que trazemos em nós. Resultado de tantas experiências, de tantas ocorrências que vão nos facultando, a pouco e pouco, uma certa sabedoria e que nos prepara para melhores escolhas. E assim o progresso caminha, partindo do individual, depois no reflexo do coletivo. Mas nós que compomos esse coletivo, temos uma responsabilidade. E a responsabilidade é produzir pelo exemplo. Então, iniciamos essa busca da semente de Deus em nós, através do estudo, do conhecimento, do entendimento e da vivência. Porque dizer Senhor, Senhor, não significa que estamos garantidos no reino dos céus. Jesus disse isso. É preciso vivenciar. Então, escutar, admirar, amar Jesus só, ficando nisso, nessa admiração, é muito pouco. Claro que já é um caminhar. Aí, numa outra experiência muito futura, pode ser que a gente desperte para a vivência. Quer dizer, o primeiro passo é enxergar, é perceber a grandeza, a magnitude desse ser enviado por Deus, o porta-voz, o emissário divino. Mas não basta. É preciso que nós experimentemos aquilo que acreditamos ser importante, aquilo que consideramos vital para o nosso entendimento, que é amparar uns aos outros, como João disse lá, antes de morrer, João, o apóstolo, velhinho já, amai-vos, irmãos, amai-vos como irmão. Foi a única mensagem final que ele deixou. E amar como irmãos é o quê? É acolher o outro, é aceitar o ponto de vista do outro, é amparar o outro, porque não há nada mais natural no mundo do que amparar o necessitado. E quantas vezes nós fazemos vista grossa para o necessitado? Né? Como é que a gente pode começar a treinar essa dinâmica da fraternidade, que é o fundamento da paz? É devagar, é aprendendo a falar gentilmente para o nosso próximo. É respeitar, que é
o respeito é um dos elementos do amor. O conhecimento e a identificação do outro como sendo aquele que tem o mesmo direito que eu próprio, de ser considerado os meus direitos, de serem considerados os meus direitos. Então, nós vamos caminhando pelas virtudes essenciais, a começar daquela que é a humildade, que é saber nos colocarmos no nosso real tamanho, na nossa plena realidade espiritual. Não somos maiores nem melhores que ninguém. Somos todos criados da mesma forma, simples, ignorantes do saber, mas que temos todo um caminhar pela frente. E isso a doutrina dos Espíritos veio nos esclarecer. E é um ponto importante para a compreensão e para o penetrar nessa palavra divina, que é a semente impulsionadora do nosso progresso individual e coletivo. Então, em Mateus 15, 13, disse Jesus: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz, atada em feixes para ser queimada. Isso nos mostra que sem as raízes do amor no coração do ser, queimam e secam as sementes ali plantadas. Como a figueira que tende a guardar novas experiências até se tornarem menos endurecidas e se tornarem aptas a realizarem a iluminação interior. Então, toda a linguagem de Jesus, como a linguagem bíblica, é toda ela simbólica. É preciso estudar, é preciso observar os ensinamentos passo a passo, tentando entender a mensagem. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 16, para completar a reflexão em torno das árvores e frutos, lemos assim: aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nós sabemos lá na nossa consciência qual é a vontade do Pai que está nos céus. Seria essa vontade o processo do aprendizado do amor uns pelos outros, do respeito, do conhecimento, do acelerar da nossa capacidade evolutiva, trabalhando nós mesmos, que é a nossa principal tarefa, com certeza. Deus nos dá como talento a ser administrado, conforme a parábola dos talentos. Para um administrador, ele oferece uma tarefa mais ampla, porque aquele administrador nasceu há muito tempo como espírito, já tem experiências, já tem condições de levar adiante um projeto mais amplo. Para outro administrador, confiou o Senhor da vinha um pouco menor a tarefa. E por quê? Porque ele só daria conta daquele tanto. Olha que bonito. Deus não nos coloca fardos sobre os nossos ombros maiores do que aqueles fardos que nós podemos suportar. E para o outro administrador, o que ele confiou? Na parábola, ele confiou um talento. Talento é aquilo que representa a moeda, o dinheiro, o poder. E esse administrador, porque tinha uma visão estreita, porque era resistente às oportunidades, porque não tinha autoaceitação, porque não se maravilhava consigo mesmo, porque não compreendia o próprio poder, porque não tinha criado em si, lá no íntimo, aquele espaço de merecimento. E a todos nós é facultado edificar dentro de nós o espaço de aceitação e de merecimento, porque temos vivido tantas experiências e em muitas delas nos sacrificamos,
e até saímos vitoriosos. Em outras, nós nos perdemos, mas isso é humano e é uma condição de aprendiz. Errar, equivocar, mas poder voltar atrás e refazer o caminho. Então, aquele que recebeu um talento só, ele renunciou à oportunidade de trabalhar o talento e devolveu, enterrou e devolveu igualzinho para o Senhor quando voltou, quando o Senhor da vinha retornou. Então, importa considerar, mesmo que nós nos sintamos ainda pouco inteligentes, pouco perspicazes, pouco dotados pela vida, algo de bom e positivo e luminoso nós já temos. Senão, não estaríamos vivendo aqui, nessa casa astral da categoria que não é a mais primitiva. Nós já alcançamos algum saber. Nós já alcançamos, na escada evolutiva, algo de positivo e de bom já concretizado em nós. Então, não podemos nos desmerecer. Importa considerar que nós temos potencial para trabalhar, mesmo que seja um único talento. Importa considerar isso. E, por que consideramos isso? Não nos cabe nunca desanimar. Não nos cabe nunca deixar de ter plena atenção sobre as oportunidades que nos chegam. Então, eu acho que essa mensagem de hoje, penso assim, que além de ser de nos oferecer uma reflexão profunda a respeito do que é que nós estamos fazendo com os frutos que podemos produzir, com as nossas ações, quais são os frutos que estamos semeando por aí? Então, além de nos conduzir para essa reflexão, chega a ser algo muito consolador, porque afirma para nós que somos verdadeiros potenciais, vivos, e podemos realizar se queremos, se abraçamos. Então, é uma mensagem muito positiva para todos nós. Escutai essas palavras do Senhor, vós que repelis a doutrina espírita como uma obra do demônio, abri os vossos ouvidos, pois o momento de ouvir chegou. Está aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas isso já passou, né? Em que a maioria das pessoas pensava, porque não tinha a compreensão ainda, de que o mediunismo, o relacionamento com o plano espiritual, essa possibilidade de nos comunicarmos, de interexistirmos entre duas dimensões, era coisa errada, porque não compreendiam que desde que homem é homem, desde os primórdios, nós temos manifestado esse potencial expansivo de consciência. Então, nós hoje já temos testemunhado o avanço dos pensamentos da doutrina espírita. O quanto temos sido buscados por aqueles que não encontram respostas em outro campo filosófico ou religioso e buscam a compreensão espírita da vida. E isso nos gratifica enormemente, porque estamos aqui como cidadãos do reino dos céus, a ajudar esse plano maior para a humanidade, porque Jesus nos convidou lá, às margens do Tiberíades, ou no monte, quando fez o sermão, a nos tornarmos cidadãos do reino dos céus. E estamos positivamente oferecendo respostas para Jesus, dizendo sim para ele, estudando o Evangelho, fazendo o Evangelho no lar toda semana, com os nossos próximos mais próximos, procurando compreender e dilatar a nossa compreensão. Então, temos feito direito, com certeza, cumprido direito
os nossos deveres do campo espiritual. Não estamos só apegados à cobiça, à busca das coisas materiais, ao nosso conforto apenas aqui do social. Nós estamos buscando realizar esse projeto maior, que vem nos trazer felicidade e alegria de viver. Basta trajar a libré do Senhor para ser um fiel servidor? Basta dizer eu sou cristão para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e vós os reconhecereis por suas obras. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, nem uma árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo? Árvore poderosa, cujos ramos espessos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem se reunir ao seu redor. A árvore do cristianismo não deve produzir a separatividade, o desamor, deve produzir uma nova visão, uma nova compreensão e um apreço por essa oportunidade de existir. Então, devemos orar muito para os nossos irmãos equivocados, que têm a coragem de colocar bombas em si mesmos e se autodestruírem, porque não entendem o sentido da vida. O que é que estamos fazendo aqui? Qual é a nossa verdadeira origem e a quem vamos prestar contas? Então, é preciso compreender isso e orar por aqueles que ainda se encontram tão equivocados, realizando ações que os destroem. Os frutos da árvore da vida são os frutos da vida, da esperança e da fé. Então, quais são os frutos que devemos produzir individualmente? Os frutos da esperança, os frutos da fé, da serenidade, os frutos da certeza de que Jesus está mesmo no controle. É o governador da terra, é o tutor da humanidade. Então, ele está à frente de todos os projetos. O cristianismo, tal como fez durante muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes. Procura espalhar os seus frutos, mas quão poucos as colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. É uma visão pessimista, mas hoje podemos constatar que os jardineiros de hoje não são tão maus. Algumas exceções. Os jardineiros que nós conhecemos, todos eles, têm qualidades divinas, têm força interior, têm energia suficiente para continuar e espalhar os frutos da esperança e da concórdia, da boa vontade. Se nós nos enchemos de boa vontade, nós, com certeza, ofereceremos o melhor de nós, dos nossos sentimentos e das nossas ações. Eles quiseram, os maus jardineiros, quiseram conformá-la à sua ideia, quiseram mudá-la segundo as suas necessidades. Eles cortaram a árvore inicial, o cristianismo redivivo. Mas, tudo a seu tempo, hoje nós podemos nos iluminar com a doutrina dos Espíritos, que procura colocar os pingos nos is e ajustar, conforme o cristianismo, os ensinos de Jesus, a direção desse caminhar religioso de comunhão com a fonte de bênçãos que é Deus. Vou saltar um pedaço e vamos lá. O Divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, não adianta macerar o corpo. É preciso cuidar da essência. É preciso
que seja uma comunhão com o sagrado, não baseada ou fundamentada nas exterioridades e cultos, mas que seja aquele contato, aquela comunhão, conforme Jesus disse, a mulher samaritana lá no poço de Jacó. Chegará o dia em que o Pai será adorado, não no templo do Monte Garizim, nem no templo de Jerusalém, nem em quaisquer templos, prioritariamente, mas em espírito e em verdade, no coração de cada um de nós. Então, não dá para fingir para nós mesmos, não dá para adotar aparências, exterioridades. É preciso que nós saibamos vivenciar a nossa própria condição íntima, a nossa própria realidade. Vamos ver o que mais aqui que nós anotamos. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, foi o que nós dissemos agora. Sim, pelos frutos, pela utilidade. E o que é produzir? Produzir é trabalhar dentro de si, autoiluminar-se. Autoiluminação através do quê? Do conhecimento, do amor, da humildade, da renúncia, para ofertar os resultados a Deus, a Jesus e ao próximo, sem outro interesse que não seja o bem. Aí nós nos lembramos de Alcione, naquele livro Renúncia, né? O trabalho, assim, evidenciado por ela, o passo a passo, né? Da autoiluminação. Quem não leu, leia, viu? É importante. Então, não dá para realizar isso sem esforço. Porque o lavrador, quando cuida da macieira, ou quando cuida do cheiro verde, da cebolinha ou da salsinha, ele precisa agachar, ele precisa cutucar a terra, ele precisa tirar as pragas. Então, para aquilo crescer, para aquilo ficar bonito, para aquilo produzir bem, nós também, né? Sem o esforço, não dá para alcançar iluminação alguma. O sabor revela a árvore ou o fruto. É preciso, então, distinguir qual que é a laranja azeda da laranja boa, da laranja doce. Então, às vezes, a árvore do mau fruto produz muito, espalha muito, mas não deixa de ser mau fruto porque produz. Então, que nós saibamos acordar para essa necessidade, saber distinguir aquilo que realmente nos convém, conforme disse Paulo numa das suas epístolas, né? Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Então, saber distinguir o que é bom daquilo que não é. Tem uma reflexão que eu acho belíssima, que diz assim: a terra não retém nenhuma semente viva em seu seio. Todas são restituídas com seus respectivos frutos. No terreno espiritual, o bem ou o mal, o amor ou o desamor, a justiça ou a iniquidade, uma vez semeadas, nascerão fatalmente e darão frutos conforme suas respectivas espécies. Então, podemos concluir que aquilo que o homem semeia, isso mesmo ele colherá. Nós atentamos para essa coisa que todas as religiões ou filosofias nos colocam, a necessidade de autoavaliação. Santo Agostinho, nas últimas questões do Livro dos Espíritos, diz da necessidade de interiorizar e observar quais as atitudes que tomamos durante aquele período diurno. O que é que nós fizemos e em que nós podemos melhorar? Atualizar diariamente essa avaliação importa muito em relação aos frutos que produzimos igualmente. Que frutos estamos produzindo? E eu quero dizer aqui esse poema que está aqui numa página do Momento Espírita, que é um movimento muito frutífero lá do Paraná, Momento Espírita. E diz assim, esse poema divulgado: nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens,
nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela antiguidade do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou sem perfume, nem pelo aroma atraente, nem pelo odor repulsivo. Árvore alguma será reconhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também, nosso espírito em plena jornada. Pelos frutos os conhecereis, disse Jesus. E nós, então, para não abusar, né? Eu encerro aqui a fala. Peço desculpas se eu me estendi muito. E estamos abertos a as questões, se quiserem perguntar alguma coisa. Se eu não souber, o Zé do Carmo, graças a Deus, está ali. E ele pode responder. Nada? Você falou tão bem, explicou tão bem. Obrigada, José. Ampliou o nosso entendimento. É interessante a gente observar como que Jesus sempre, assim, torna tão claro, né, para quem ouve ou quem estuda, porque ele sempre está associando fatos ou trabalhos humanos, né? Por exemplo, aqui fala de semente, de fruto. Isso aí é uma constante na nossa natureza. E nosso vivenciário, eu mesmo vivo pedindo aqui uma muda de hortênsia, né? Porque a gente gosta de ver a planta crescer, florir, frutificar, né? Então, essa associação que sempre ele faz abre o entendimento de quem acolhe, né? O ensinamento. Então, torna-se tranquilo, fácil, digerível, né? Porque nós temos ainda um entendimento tão pequeno, a gente se prende às exterioridades e isso não é censurável. Eu acho que nós, quando nos colocamos como aprendizes, discípulos, nós temos maior capacidade de nos perdoar esses rompantes assim de desvios, né, Zé? Eu penso assim. O que vocês acham? Pode repetir, o pessoal falar que está gravando. Agora está aí no YouTube. Está no YouTube, só aparece. É? Repetir o quê? As perguntas, a observação, você repete aí. A Josélia, ela está aqui também participando, ela disse... O que você diz, Josélia? Tão claro, então, que abriu aqui, que a gente já tem algum elemento nisso, né? Já conhece alguma coisa. Então, quando você falou, você abriu esse entendimento nosso, e a gente já conexões aqui que a gente está assim, né? Ela afirma que foi possível, né, com essa reflexão, fazer conexões com a vivência de cada um, né? Então, vejam como é importante nós nos reunirmos. Jesus disse que quando 2 ou mais pessoas se reúnem, ele estaria entre nós, né? Então, importa muito esses estudos, esse esforço que a gente pode fazer, que é tão prazeroso, de estar junto, questionando, estudando, aprofundando as lições. Cada versículo das epístolas de Paulo rendem todo um comentário de Emmanuel, o Espírito iluminado, né? Toda uma divagação em torno daquela frase. Imagina de Jesus, né? Uma sentença de Jesus, como essa, né? Que nós colocamos hoje. Pelos frutos se conhece a árvore. Vós sois conhecidos pelos frutos. Então, gera toda uma importante reflexão,
né? Nós colocamos isso no nosso cotidiano. E isso nos ajuda a aprimorar a nossa essência. Então, eu penso que é isso, aproveitando as oportunidades, né? Sempre. Sim. Você fala da simplicidade, da mensagem, simplicidade demais, e de nós a gente tem quando entra num bosque, num gato, todos nós temos mercado de gente que produz energia. Então, é uma mensagem fácil de comprovar. Moisés está dizendo que não há ninguém que não se maravilhe com essa simplicidade do ensino de Jesus, constatada no nosso sentimento de maravilhamento, quando nós entramos aqui nessa casa de oração, no Gaspa, que tem um jardim majestoso, super florido e muito bem cuidado, significando das energias boas que por aqui, né, existem. E há um efeito positivo no nosso íntimo. Nós nos alegramos, nos tornamos leves, né, quando constatamos a solicitude divina, principalmente nesses ambientes voltados para o despertamento das pessoas. Porque aqui nós não estamos preocupados muito com dar o café, o leite, o pão, o arroz ou o feijão, a cesta básica. Aqui nós queremos que as pessoas venham e se despertem para o alto potencial, para o poder que cada um tem de se engajar na vida, se autoconduzir e se realizarem em plenitude, né? Então, o que Moisés realçou foi a simplicidade do ensino de Jesus, que consegue uma abrangência tão ampla, né? E um efeito tão importante no nosso crescimento. Alguém mais? Então, gratidão, gente. Deus lhes pague por me oportunizarem esse trabalho ou essa participação, né? Não vamos dizer trabalho, porque trabalho parece que cansa, né? E a gente não cansa, né? De pensar junto a respeito de Jesus, né? Obrigado, Leila, Eu que agradeço. por esse belíssimo ensinamento que nós tivemos nesta manhã. E nós, agora, ao encerrarmos, né, a nossa palestra, nosso trabalho aqui nesta sala, normalmente a Mônica, você vai fazer o alto passe, fazer a condução da prece? Então vamos unir os nossos pensamentos, a nossa gratidão pela oportunidade de ouvir nossa querida Leila nessa manhã, nos auxilia cada vez mais a unirmos os nossos corações com as palavras do Cristo. Palavras de amor, de consolo, de esperança, de força. Vamos nos lembrar dos nossos mentores que conosco estão aqui, que nos auxiliam, que nos amparam, que nos conhecem. Conhecem a nossa dor, a nossa preocupação, a nossa ansiedade. E trazem o bálsamo de saúde, de paz, de misericórdia a cada um de nós. Então vamos nos permitir nesse instante perceber esse abraço de luz que nos é dado. Esse abraço maravilhoso do mais puro amor, que protege, que trata, que cura, que fortalece as nossas almas, na certeza de que Jesus está à nossa frente, nos dando a sua mão, nos amparando, nos conduzindo e nos dizendo sempre que não estamos sós, nunca.
que estamos sempre amparados, nutridos, alimentados por essa fonte divina que nos conduzirá eternamente aos braços do Pai. Senhor, é na certeza que esse abraço luminoso que se faz aqui nesse instante, se faz com todos os nossos irmãos, vinculados a nós, por afinidade ou por compromisso, encarnados ou desencarnados, porque o amor divino se encontra em todos os locais, disponível a todos os corações que o desejam. E nós te imploramos por todos os nossos irmãos, especialmente aqueles que ainda, Senhor, se encontram distantes de ti, mas que com certeza irão chegar a esse momento luminoso de gratidão, de paz e de esperança. E é na certeza que recolhemos as bênçãos que necessitamos, que doamos aquilo que nos é possível de melhor nesse instante, que nós agradecemos a Deus, a Jesus, por esse momento de luz em nossas vidas, orando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes, Senhor, cair quando em tentação. Livra-nos de todo mal, pois vosso é o reino, é o poder e a glória, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus.